Boa tarde. 13h24, dia 9 de agosto de 2021, segunda-feira. Estamos ao vivo no Facebook, Coruja JF, João Carlos de Souza Lima Figueiredo. Depois transmitiremos para o Instagram, se for possível, para a minha página secundária, já que estou fazendo pela primeira vez na minha página, consegui fazer pela minha página, meu perfil principal, João Carlos de Souza Lima Figueiredo, Coruja JF, Facebook. Depois passarei para o YouTube também, João Carlos de Souza Lima Figueiredo, Coruja JF. Então, nós estamos aqui ao vivo. O tema de hoje é um tema muito simples, não temos nenhuma dificuldade de compreender, né? Baseado que o exemplo arrasta, né? E podemos definir geralmente algumas questões passo a passo durante a transmissão. O tema de hoje no Bate-Papo Coruja JF 012 é um tema que vai dizer sobre que o nosso presidente ensinou a governar, né? Ensinou a governar, e quem tem acompanhado todos os dias a comunicação do Executivo Federal sabe que a quantidade de ações é absurda, é excomunal. Talvez nunca tivemos isso em termos de produção de melhorias, estratégias, facilitando a vida do empresário, das pessoas simples, trazendo com logística, com vias, com infraestrutura, com menos burocracia, tentando fazer as reformas que não sejam absolutamente dependentes do Congresso Nacional, gerando eficácia e transparência nas estatais, estatais dando lucro, coisa que não ocorria, né? Até tem uma história que hoje você faz carreata, passeata, motociata, jet skiata, tudo, né? Barqueata, tudo, mas não faz negociata como se fazia antes. Não se faz mais negociata, acabou. Enquanto está em nível federal, corrupção não existe. Passa por nível estadual e municipal, qualquer verba federal que chega já é desviada. Então, assim, a história que nós estamos vivendo hoje é uma história de eficácia e eficiência das estatais, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal melhorando os seus serviços, os Correios tendo que enfrentar uma modificação profunda, porque chegou num nível absurdo de ter muito cacique e pouco índio, né? Muito chefe e pouca gente para operar, e aí se mostrou ao Brasil como que não se deve trabalhar antes, e mostrou-se como que se deve trabalhar a partir do momento que o presidente Bolsonaro assumiu o governo. Não vou nem dizer que o futuro está garantido, mas uma coisa eu digo, uma análise de fato, em cima de fato. Nunca mais o Brasil vai deixar de lembrar das marcas de obras que foram realizadas. Já foram realizadas e estão algumas estão para ser concluídas, outras iniciadas. E que até o final do ano de 2022 nós teremos muita coisa. Muita coisa. Então, qual que é o tema? O exemplo arrasta. Ele ensinou a governar,
E o que eu vejo hoje, infelizmente, em algumas pessoas que se arvoram em ser líder, é que acham que tudo depende do Bolsonaro. É o contrário. Bolsonaro sozinho ele conseguiu fazer muita coisa, mas Bolsonaro não consegue governar porque ele não tem líderes que façam o que ele faz. Evidentemente que tem alguns, mas não tem líderes em profusão. Nós estamos precisando de líderes em profusão que sigam esse exemplo. Então, o que acontece? Nós temos muitos movimentos, nós temos muito palanqueiro, nós temos muito gritador, nós temos muitas gritadeiras, gritadores e gritadeiras, nós temos muitas pessoas fazendo vídeo, muitos blogueiros, muitos youtubers, muitas pessoas com raiva, achando que o mundo vai acabar depois de amanhã. À tarde, nas 18 horas, já marca o horário que o mundo vai acabar. Tem muita gente pessimista e as pessoas não veem que as coisas estão fluindo, as obras estão acontecendo, os mecanismos estão sendo transformados, as estatais estão lucrando. O lucro era de 10 bi, o prejuízo era de 10 bi, hoje o lucro é de 10 bi. A outra lá, o prejuízo era de meio bilhão. Ah, é? Então soma tudo. Então é 10 bi e meio, todo o conjunto das estatais. A Petrobras estava dando prejuízo. Está dando bilhões de lucros todos os meses. Vai ser assim. É um dínamo. É um dínamo que não para mais. Não tem freio isso. Depois que você ensina a governar com transparência, com eficácia, com honestidade, sem corrupção, sem propina, com organização, com resultados, com metas, com agenda, com entrega, com economia, sem gastar muito e produzindo muito, ao contrário que era antes, você tinha muito gasto, entregava pouco e ainda tinha aditivo para não acabar a obra. Então essa inversão nunca mais nós vamos perder, porque o exemplo arrasta. Novos líderes virão. Nós vamos ter vários Jair, né? Vários Jaires, vários Bolsonaros, nós vamos ter várias pessoas. Só que essas pessoas, elas não têm que ser só eleitoras. Essas pessoas não têm que ser só cidadãos para eleger, elas têm que ser candidatas. Essas pessoas que têm coragem, que já têm 35 anos de experiência, que já têm 25 anos de experiência, elas têm que somar e vir para ser vereador, deputado, senador. Porque o grande problema que nós temos hoje o maior problema é o Supremo Tribunal Federal, que ele responde ao Lula e à Dilma. Evidentemente que hoje nós só temos 2 ministros levados pelo Bolsonaro, que é o Marques e agora o Mendonça. Então esses 2 são os 2 únicos lá que representam a vontade popular emanada na eleição de 2018. Os senadores e deputados que estão lá eleitos, não vou nem falar de voto impresso hoje, nem vou falar mais sobre isso, porque isso daí já esgotou a cabeça de todo mundo. Esses que foram eleitos, eles não vão ser mais eleitos. Eles vão perder as eleições, eles não vão ter votos mais. Não vão poder contar voto dessas pessoas. E o bom é que agora a fraude vai ficar todo mundo de olho para ver se tem fraude. Os mecanismos para averiguar a fraude, eles vão acontecer. Não fiquem achando que vai ser moleza, não, que não vai ser. Seja como for, não se sabe como vai ser o processo eleitoral nessa parte de implementação tecnológica. Não se sabe, é tudo um mistério hoje. Hoje ainda é o dia 9 de agosto de 2021. Então as eleições serão só no 2022, ou seja, daqui um ano e meio, um ano e um mês, 1 ano e 2 meses nós vamos ter eleições. Então nesse 1 ano e 2 meses muita coisa vai rolar. O que eles vão implementar, eu não sei, ninguém tem bola de cristal para saber. Agora, que essas pessoas que são contrárias ao que o povo quer, elas não vão ser mais eleitas. Acabou. Porque a água está chegando, a produção agrícola está aumentando até no Nordeste. Isso é uma realidade. O Jair Bolsonaro, ele ensinou como se governa. Ele ensinou como se administra. Ele ensinou como é que se faz gestão. O Tarcísio, o Guedes, a Tereza Cristina, só para citar esses 3, um outro ministro também, eles ensinaram como se deve gerir. Os presidentes das estatais ensinaram como deve se gerir.
Então esse exemplo não vai acabar. Esse exemplo não está exaurido, ele vai ser copiado. Agora, não adianta ser só eleitor, tem que ser candidato. Tem que ser candidato, tem que participar. Não adianta fazer parte de movimento e ser gritador e gritadeira com projeto pessoal. O projeto não pode ser pessoal. O projeto não pode ser assim, eu sou uma pessoa jovem que me formei agora, estou com uma mídia ótima no Instagram, no Facebook, no YouTube, eu tenho seguidores e vou ser candidato. Se o projeto for pessoal, a pessoa não será eleita. E se a pessoa não tiver conteúdo, não souber dizer claramente a que veio, também não vai ser eleito. Só vai ser eleito aquele que tiver conteúdo. Aquele que mostrar que está no projeto conservador, num projeto que demonstre clareza e transparência total, absoluta. Não existe perfeição, mas a clareza e transparência absoluta vai ter que existir. As pessoas vão ter que falar, esse aqui é o resultado. Coloque na balança. Coloque na balança, tudo é resultado. Não tem mais aquela história de ficar blá, 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 blá. Você pode até fundamentar com fatos, tudo bem. Ó, aqui está um exemplo. Esse aqui é um exemplo, esse aqui é outro. Qual que você quer seguir? É só isso, não é nada. Nós sabemos que existe muito interesse contra. E não é um interesse só, são vários interesses que foram atingidos com a eleição do Jair Messias Bolsonaro. Esses interesses eles foram ameaçados. Porque as pessoas elas têm uma dificuldade de entender o seguinte, nos Estados Unidos, na Europa, existem grandes fortunas. Existem fortunas de bilionários, e não são poucos bilionários, são muitos bilionários. No Brasil, são poucos bilionários. Nós não vivemos num país de primeiro mundo, muito menos um país que seja uma potência mundial. Muitos desses bilionários brasileiros dependem do capital estrangeiro, dependem do capital nacional. Os bilionários que dependem do capital nacional, eles não têm mais recursos. E eles precisam desses recursos. Então nós não temos investidores nem para fazer uma escola conservadora. Eu tenho um projeto de escola conservadora e a gente não tem a verba. Nem vou pedir para a União para fazer, nem para o Estado, nem para o município. Eu queria verba de gente bilionária mesmo. Falou, não, vamos acreditar nesse projeto dessa escola completa conservadora que eu ainda vou fazer vídeos só sobre isso. Não estou com tempo para fazer vídeos sobre o projeto, que o projeto vai ser todo esmiuçado em vídeos, vocês vão receber. Mas o que acontece? Nós não temos investimentos de bilionários no Brasil como nós temos lá fora, para criar imprensa, para criar canal de televisão, para criar rádios. Nós não temos esses bilionários no Brasil. Tudo aqui ficou dependente do Estado, ou seja, até as pessoas que tinham empresas precisavam do capital nacional para poder fazer seus negócios, porque não tiram do próprio bolso para fazer. Lá fora não, lá fora existe uma composição de forças de um lado e uma composição de forças do outro. Aqui era completamente desigual, e ainda é, porque as concessões às televisões elas existem, e existem aqueles patrocinadores que não querem esse modelo. Os bancos, por exemplo, não gostam do modelo adotado pelo Bolsonaro. Então você tem dois grandes bancos aqui que eles investem maciçamente em duas redes de TV, porque eles não querem esse modelo. Eles lucraram muito no governo Lula. No governo Dilma passou a não lucrar. Só que eles apostaram que no governo Dilma, caindo, viria uma pessoa diferente do Bolsonaro, mas que tinha mais ou menos as mesmas intenções do que uma tucanada, mesmo que fosse uma laranja, né? Que é o tucano novo. Que o tucano era meio azul, agora ele é totalmente laranja. Ou seja, se você tem essa possibilidade de raciocínio, de análise, você tem que pesar na balança. Você tem que pesar na balança e dizer o seguinte, ó, de um lado nós temos a liberdade. Aí você escreve liberdade do lado direito da lista. Do lado esquerdo você coloca a libertinagem. Aí tá, aí você tem que definir o que é libertinagem e liberdade. De um lado você é o antipunitivismo, né? O antipunitivismo vem de um lado, e do outro lado a gente não fala em punitivismo, a gente fala em responsabilidade. Então essas palavrinhas, essas expressões, essas palavras você vai colocando. De um lado você coloca assim, populismo e Estado grande, né? Estado grande, financiador e tudo. Do outro lado você coloca o quê? Resultados. Resultados de obras, resultados de números. Então é muito simples, você vai fazendo essa lista. De um lado você coloca assim que existe uma
glorificação e a glamorização do bandido. Do lado direito, você diz o seguinte: não, o bandido ele tem que cumprir pena, tem que cumprir a pena. Quer dizer, já está ligado à responsabilidade. Seja ela pecuniária, seja por multa, seja por inelegibilidade, seja de cadeia, seja de prisão, seja de restrição de direitos, quaisquer que estiverem na nossa legislação. O grande problema não é nem a legislação, o grande problema é o processo penal hoje. Preste atenção, o nosso grande problema não é a legislação. A nossa legislação pode até melhorar. O que a legislação tem que modificar estruturalmente é o nosso processo penal. O nosso processo penal ele é muito, como se diz, complacente. Mas não vamos falar sobre esse tema, nós vamos fazendo as listinhas. Do lado da lista da esquerda a gente coloca aborto. Mas não é aborto simplesmente, já é com 9 meses. Então é o seguinte, do outro lado a gente coloca que é assassinato. Porque a gente considera já que tem o direito do nascituro da pessoa. Então você vai comparando, chega num momento aqui que você coloca do lado esquerdo, aqui você coloca Argentina e Venezuela e Cuba. E do lado de cá você coloca os países todos que você considera países com equilíbrio. Né? Você coloca a Inglaterra, você coloca os Estados Unidos, você coloca a Austrália, você já coloca a Polônia, você coloca países que estão, a Geórgia lá, a antiga União Soviética, por incrível que pareça, você coloca país, Áustria, você já vai começando a colocar países que se livraram, estão se livrando desse progressismo, desse socialismo, desse globalismo. Então você vai fazendo. Agora, no Brasil, o que você faz? Você vai colocando resultados de um e resultados do outro. Veja quais obras foram acabadas pelos governos dos 50 anos, quais foram as obras que foram iniciadas e acabadas dos últimos 50, 40 e 30 anos. Depois você vem e veja quais foram as obras acabadas em 1 ano e meio de governo Bolsonaro. Você pode pôr 70, 50, 40, 30, 20 anos. Pode colocar 10 anos. Coloca as obras todas do lado esquerdo, depois você coloca todas as obras do lado direito. Você vê os prejuízos que foram causados durante esse tempo todo o dinheiro gasto, e coloca os lucros que foram oferidos e que estão sendo reinvestidos em infraestrutura e progresso das próprias estatais, que algumas podem ser privatizadas ou perderem o monopólio ou ter que enfrentar a concorrência e aí não resistir e ir embora, porque mostra que não tem competência. O serviço público, geralmente, a competência dele é só no carimbo e no papel, ele não produz riqueza. Esse que é o grande problema. E aí, para encerrar, nessa terceira parte, eu diria que nós estamos diante de uma questão muito simples. Quando você produz riqueza, quando você produz uma couve-flor, uma laranja, uma pitanga, uma uva, depois você agrega o leite, faz requeijão, manteiga, você agrega valor e faz da uva virar vinho, faz da uva virar suco, engarrafa. Toda vez que você produz uma riqueza e o Estado não produz essa riqueza, você é taxado com imposto. Vamos supor que você seja taxado em 30%, em 40%, em 50% em toda a cadeia de produção, incluindo a logística, transporte, todo o seu custo, custo Brasil. Vamos supor que o seu custo hoje seja 50%. E você, quando vai concorrer com aquele outro que tem um custo melhor, você precisa ter qualidade superior. Como é que você vai ter se você não tem dinheiro para investir? Na qualidade superior, inclusive dos profissionais, que hoje você não acha os técnicos porque não tem as escolas técnicas suficientes para suprir o que o mercado necessita. As pessoas também não veem. Produtividade está ligado à alta performance de ofício, de educação técnica e de ensino médio dessas pessoas. Não precisam ser universitários. Os universitários hoje não estão... Os universitários hoje estão procriando só militância, eles não estão produzindo. Quem não produz, aí nós vamos chegar na seguinte lógica. Por que nós temos que seguir o exemplo de quem sabe governar, mas precisa ter apoio de senadores, deputados estaduais com a mesma mentalidade, com um projeto, e não pessoal, não aquele projeto pessoal. O exemplo arrasta. Porque essas pessoas que produzem, essas pessoas que têm produção, elas não investem naquelas pessoas que poderiam estar ajudando a governar para quem produz. Porque quem produz é que paga o imposto. Esse imposto que é pago, ele não é revertido para a população.
Por que não é revertido à população? Porque a população, quando recebe ao benefício, seja ele qual for, governamental, e eu sou a favor de um Estado necessário, não do Estado obeso e não do Estado ausente, mas do Estado possível, necessário, suficiente, é o Estado que precisa existir. Se você tem educação de qualidade, se você tem saúde de qualidade, se você tem transporte de qualidade, vias de qualidade, melhor do que transporte de qualidade, se você tem tudo aquilo que o Estado tem que estar presente na Previdência, em outros setores, né? Vamos supor que o Estado tem que estar presente em 5 setores, 6 no máximo, não em 20, 30, 40, 100 setores. Nem setores burocráticos alguns deveriam existir. Quando você vê que a pessoa está produzindo e pagando imposto, esse valor, quando você está num governo socialista, progressista, comunista, globalista, eles fazem questão de pegar e dizer assim, não, esse dinheiro tem que ir para causas sociais. Só que as ONGs, a maior parte delas, enriquece os seus presidentes. E toma aquilo como bandeira e fica só a bandeira, 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 e não há resultado, não há produção. Se não há produção, não há recolhimento de imposto, então não há contraprestação também em atividades sociais, em atividades das pessoas. O que deveria ser investido é no setor produtivo, tem que ser investido no setor que educa, no setor que dá condições da pessoa ser produtiva, da pessoa se autossustentar, e ela vai pagar imposto. Agora, se esse imposto é 50% e não reverte nem 10%, mas dá 40% para pessoas que não trabalham e não produzem, é claro que essa pessoa não vai querer produzir. Eu não preciso produzir, eu já ganho do governo. Essa que é a dinâmica. Então você tem um lado que constrói e outro lado que usufrui e ainda quer destruir aquele que constrói. Ou seja, depois você não vai ter nem quem produz para pagar imposto para poder dar àqueles que não produzem, que querem só usufruir. Então esse dinamismo aí, esse dinamismo militante, esse mecanismo militante, ele não consegue entender que a cadeia produtiva ela não pode ser destruída. Porque quem manda a militância fazer sem pensar são pessoas que sabem disso muito melhor do que eu. Essa que é a questão maior. As pessoas acham que o pessoal da esquerda não sabe disso que eu estou falando. Sabem muito, mas muito melhor. Eu não sou doutor nisso. O pessoal que instrui a esquerda a fazer isso sabe muito melhor do que eu sobre isso. Muito, muito melhor do que eu. Só que eles precisam que a militância façam sem arguir, sem perguntar o que eles sabem e o que eu sei. Então vai cegamente seguindo aquela toada, assim, vamos destruir, vamos desconstruir, vamos ser contra aquilo que estão fazendo, nós não podemos deixar eles serem eficazes, nós temos que destruir toda a nossa história, revisionismo histórico, colocar fogo num templário Borba Gato, que tinha os índios como cunhadismo, não leram nem o Darcy Ribeiro, eles leram, né, o povo brasileiro, não sabe o que o Darcy Ribeiro falou do povo brasileiro, não sabe a dinâmica. Então, assim, não sabe o que é escravagismo mundial dos últimos 1000 anos, não sabe, nem dos 2000 anos, ou seja, muito menos dos 200 anos, porque acho que só teve escravagismo no Brasil e nos Estados Unidos. Quer dizer, nós somos novos, as pessoas não sabem que o mundo existia antes, mas voltando ao foco. Então você tem a coluna da esquerda aqui, tem a coluna da direita, e não existe coluna do meio. Você não pode ser pusilânime. Porque se você for pusilânime, você vai fazer assim, para tudo. Ah, eu concordo com aquele ali, concordo. Não existe isso, assim, sim e não, não. Tem o que funciona e tem o que não funciona. Se você fizer assim e for, eu também concordo. Também concordo com você. Não, mas eu concordo com você também. Isso não existe. Ou é ou não é. Porque tem uma questão seguinte, vai funcionar? Vai. Vai funcionar para destruir? Vai. Vai funcionar para construir? Vai. Mas se tiver muita gente deixando o pessoal destruidor vir para ir contra uma pessoa só que está fazendo e a sua equipe do executivo, não vai funcionar. Então, se nós não tivermos essas pessoas capazes, como candidatos, vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, governador, prefeito, nós tivermos uma pleiade de pessoas de bom senso, de competência, com 35 anos de carreira, que já não precisam fazer mais nada, mas se não se doarem ao poder público, como estadistas, nós vamos ficar
exatamente onde nós estamos. Uma pessoa só querendo fazer, conseguindo fazer, por milagre, né? Aquilo que não dependa do STF, não dependa do Congresso Nacional, ainda que haja interferência do STF até na Ferrogrão, que é uma ferrovia que dá uma integração, que diminui o custo do Brasil para aqueles produtores que vão servir dela e aqueles finais que vão receber e exportar, ou consumir, ou distribuir, ou armazenar, ou vender. Tudo isto é uma cadeia produtiva que gera riqueza. Quanto mais riqueza gera, mais as pessoas começam a reconhecer o valor de quem dá o exemplo. Ele ensinou a governar sem apoio do Congresso e sem apoio do STF. Ele ensinou a governar assim: eu preciso dessas pessoas para governar, eu peço apoio e vem um traidor para dentro. Aí eu tenho que tirar e colocar outro. Porque existem os projetos pessoais. Não é projeto já engendrado pela história mundial, não. Já conseguido, já obtido, já demonstrado, já exemplificado, já mostrando resultados. Não existe isso. Se cada um fizer seu projeto pessoal, é um lutando para cada família, para cada núcleo, cada interesse. Não está lutando pelo conjunto da nação. E até pelo mundo, porque quando você faz um bom governo, isso dá exemplo para o mundo. Você não vai ter mais Venezuelas, Cubas e Argentinas copiando. Não vão copiar mais modelos que não. Vão copiar modelos brasileiros, vão copiar modelos que funcionam. Vai ser mais uma nação que vai prosperar e que vai trazer riqueza para o seu povo. Se diminuir a carga tributária, se muita gente produz, pode diminuir impostos. Por que pode diminuir impostos? E ao contrário também, se você diminuir impostos, produz mais. Porque você vai reinvestir em pessoal, você vai reinvestir na empresa, você vai reinvestir aqueles que têm mérito, que conseguiram ser produtivos. Você não vai ficar sustentando uma pessoa 5 anos da faculdade para depois chegar e contratá-la, porque ela não produz. Você vai contratar aquele que é técnico, aquele que sabe fazer, aquele que tem notória especialização, aquele que tem savoir-faire, know-how, aquele que é de notório saber. Então, nós vamos ter que remodelar e dizer assim, não, quem trabalha e dá resultado é que vai ser contratado. E esses universitários, eles já estão sabendo disso, porque na entrevista eles são barrados. O que você fez na faculdade? Eu fiz uns 2 TCCs, umas 2 pós, uns 2 mestrados e estou fazendo doutorado. Você vai ver os temas que eles desenvolveram, eles não produzem nada para a sociedade. Eles produzem um papel que vai dizer que ele é doutor, mas não é. Não é com todos, é claro. Isso não acontece com todos. É claro que tem uma grande parte que desenvolve bastante material. Mas se nós formos comparar com Alemanha, Inglaterra, Suíça, Geórgia, outros países, até Geórgia, da extinta URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Que tentaram fazer lá um modelo da União Europeia e estão tentando fazer aqui a URSAL, que é a União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Isso daí é que é o perigo. O perigo é esse. Geórgia é onde nasceu Gori. Gori é Stalin. Então, de onde nasceu Stalin, que a Geórgia hoje está mais avançada tecnologicamente em muitos países, inclusive acima da Suíça, chegando num grau de excelência que vai pegar outros países, vai ser uma potência mundial em tecnologia e em produção de ciência. Isso é um absurdo. Absurdo nós não sermos assim. Por que a Geórgia rompeu com o socialismo e foi para frente? Por que a Venezuela rompeu com um semicapitalismo? Por que rompeu com o capitalismo integralmente e caiu nessa desgraça? Por que Cuba, que em 1958, 57, poderia ser o 51º estado americano, pelo menos um protetorado igual a Porto Rico, e caiu? Por quê? E por que depois Cuba reclama que não tem apoio dos Estados Unidos, que é um país capitalista? Cuba precisa de um apoio de um país capitalista? Ela tem que ter apoio do país socialista. E por que os países socialistas vão abandonando? Porque os outros socialistas não conseguem sustentar um país que não produz. O modelo cubano, o modelo venezuelano e argentino é fadado ao fracasso. E nós não vamos entrar nessa, porque o que o Jair Messias Bolsonaro fez vai ser copiado por todos os futuros governadores, prefeitos, legisladores. Sabe por que vai ser copiado? Porque funciona. Então nós não estamos dependendo do Jair Messias Bolsonaro lutando sozinho. Ele vai lutar com muita gente ao lado dele.
Muita gente vai sucedê-lo na presidência, com o mesmo modelo. Aquele presidente que entrar, ele não vai mais ter como não governar como Jair. Vai ter que governar parecido. Ou, pelo menos, demonstrando o mesmo resultado em todos os números, em todos os índices, em todas as estratégias. Vai ter que copiar igual, porque qualquer coisa que for diferente, acabou. Essa pessoa acabou, ela foi uma traidora da pátria. Então, assim, o exemplo arrasta, mas precisa que você deixe de ser eleitor que vote no menos pior. Se você só acha que existem aqueles candidatos que são os menos piores para votar, você tem que ser aquele que vai se candidatar na sua comunidade. E precisamos dos bilionários, milionários brasileiros para investir nisso. Temos que ajudar as pessoas que realmente querem fazer um bom trabalho, servir a pátria, servir a nação, né? Coração do mundo, pátria do evangelho, e dar exemplo ao mundo. Nós vamos receber muitas pessoas no futuro aqui no Brasil que vão fugir dos seus países porque aqui vai ser uma pátria próspera. Isso daí não tem reversão. Então, aquelas pessoas que são pessimistas, preste atenção. A hora que você quer não é a hora que acontece. Só acontece na hora de Deus. Mas você tem que trabalhar. Se você não trabalhar, se você não divulgar o que é bom, se você não apoiar pessoas que têm o mesmo propósito desse governo executivo federal, que já mostrou eficácia e resultado, e que as pessoas não podem discordar de modo algum disso, porque é fato, é concreto, é água, é transporte, é estatal dando lucro. Milhares de exemplos que nós vamos poder dar até o final do mandato de Jair Messias Bolsonaro. Se você não fizer a sua parte, se você não entrar com sua força de trabalho, com a sua força financeira e produzir pessoas, produzir alunos, produzir profissionais que possam mudar o Brasil, não adianta, uma pessoa só não consegue mudar. Então, se o seu caráter é um caráter parecido com o do Bolsonaro, você tem que pedir e falar, vamos me ajudar, vamos fazer associações, vamos criar escolas, vamos modificar esse país, vou ser candidato, você vai ser candidato, vamos investir nesse candidato porque ele é bom, ele já produziu o resultado, ele não tem projeto pessoal, ele tem projeto copiado do mundo que funciona, copiado do Jair que funciona. Abraço do Coruja JF, até a próxima. Essa aqui vai para o YouTube mais tarde, tá bom? Tudo de bem, tudo de bom. Abraço.